né? Eu não queria me decepcionar, porque eu sempre me cobrei muito nisso, sempre. Então, pra mim, nossa, foi... Eu realmente cheguei assim no ponto de desistir de tudo, de falar, não quero mais. Oi, eu sou a Fernanda Keller. Eu sou o João Amoedo. Sou Poliana Kimoto. Aqui é o Murilo Fischer. Aqui quem fala é Ronaldo da Costa. Olá, sou Henrique Avancini. E esse é o Endorfina Podcast. Endorfina Podcast. Tamo junto, hein? Sou o Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a outro episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios do Endorfina Podcast são editados pela produtora Pulsante. Bom, sejam todos muito bem-vindos, você que está chegando agora, você que não conhece o Endorfina, você que já acompanha o Endorfina, já maratona o Endorfina, já maratonou 2 vezes, 3 vezes, já ouve o Endorfina há muitos anos. Seja muito bem-vindo, é um prazer estar falando aqui com você, é um prazer, como sempre, estar recebendo aí um pouco da sua atenção para ouvir uma história, muitas histórias interessantes através do meu projeto e através desses convidados magníficos que têm aceitado e topado participar do Endorfina. No episódio de hoje não foi diferente, uma história muito bacana, uma história muito inusitada, aliás, faz poucas semanas, se você está ouvindo hoje esse episódio, no dia que ele foi ao ar, dia 13, faz exatamente 2 semanas que a minha convidada atravessou a nado o Canal da Mancha. A nado, óbvio, né? Não seria talvez de pedalinho, mas enfim. E o mais legal da Mariana é que ela é uma adolescente, né? Ela deve estar ouvindo aqui, deve estar falando, puxa, esse tio velho e tal, mas é a verdade. Eu já expliquei isso para ela durante o episódio, fiz aí pedi a minha desculpas antecipada, mas a verdade é que para quem tem 50 anos como eu, conversar com a Mariana e olhar a maneira como ela encara a vida, como ela encara esse feito magnífico que ela acabou de realizar, eu não posso deixar de pensar na minha filha, não posso pensar de deixar em quando eu era adolescente, e é muito legal, né? Não estou falando isso no sentido negativo, muito pelo contrário, estou falando isso no sentido muito positivo, que como é legal a gente ser jovem, como é legal a gente ter 16, 18 anos e poder encarar a vida como ela, pelo visto, encara, né? Eu conversei rapidamente com o pai dela, o Walter, aliás, obrigado, Walter. E o pai dela me falou, né, que é muito bacana ver essa resiliência, essa determinação na Mariana, né, e uma moça jovem, né, como eu acabei de falar, enfim. Cara, foi uma conversa espetacular. Ela completou aí um feito dificílimo, um feito que para muitas pessoas é um projeto de anos, e ela aí, em 7 meses praticamente ela conseguiu realizar de uma maneira super simples, né, simplista. Da maneira como ela fala, vocês vão ouvir, ela encarou isso assim, tipo, vou lá, deixa eu nadar e pronto, e eu preciso me dedicar de volta aos estudos, porque eu descobri ainda no final da conversa que ela está no 3º colegial, coitado, e 3º colegial esse ano por conta da pandemia. Já é uma fase difícil, né, nas nossas vidas, na nossa vida escolar, na nossa vida como adolescentes que já fomos, mas ainda mais num ano de pandemia, coitada. Então foi um bate-papo interessantíssimo, falamos da preparação, falamos dos percalços, né, com Covid e tudo mais, falamos sobre responsabilidade, né, Mariana? Enfim, lesão, ela teve uma lesão aí, ela veio de lesão no ano passado, então também foi outra coisa aí que eu fiquei surpreso. E o frio, por incrível que pareça, vocês vão ouvir dela que ela odeia frio, e minimamente, se você já teve curiosidade de ouvir, de pesquisar, de entender um pouquinho o que é o Canal da Mancha, não é nem tão só as distâncias e a correnteza, mas o frio, né? O frio lá é de lascar.
e ela não gosta do frio, enfim, ela vai contar como é que foi essa aclimatação para se preparar para o frio. Foi um bate-papo interessantíssimo, tenho certeza de que vocês vão adorar. Aliás, obrigado a vocês também que ouviram o episódio da semana passada com a Ariane Monticelli. Uma história polêmica de fato, uma história interessante, mas uma história de bastante superação, uma história de bastante reviravolta na vida dela e de evolução, né? Eu sei que muitos de vocês são contra, enfim, houve uma repercussão negativa, não tanto, mas houve uma repercussão negativa, mas se você não ouviu, de novo eu digo, vai lá e ouça, porque vale a pena para que nós aprendamos com alguém que errou, que foi, né, do topo ao fundo do poço e está se reinventando e está conseguindo se reerguer. Uma história muito interessante e, claro, como sempre, obrigado a todos vocês que ouvem o Endorfina, que apoiam o Endorfina, seja através da plataforma Apoia-se de financiamento coletivo, seja através de um post no seu Instagram, seja através de um post no seu grupo de WhatsApp. Enfim, para mim sempre é um grande motivo aí de orgulho tá interagindo e tá sabendo que, enfim, ouvindo o que vocês estão achando, lendo, né, as mensagens que vocês mandam, aliás, muitas mensagens de apoio na semana passada, né, com o episódio da semana passada. Muito obrigado também aí a todo mundo que entendeu, que entende a verdadeira missão e objetivo aqui do Endorfina. Então, quero agradecer a todos vocês e quero agradecer, claro, como sempre eu faço, ao patrocinador do episódio de hoje, a Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a Bovem, energia é um assunto muito sério. É uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br. De energia, a Bovem entende. E lembrando que o Endorfina apoia a iniciativa do Mosqueteiros do Esporte, que é um site de patrocínio coletivo de atletas. Incentive um jovem atleta profissional e receba descontos em diversas lojas e prestadores de serviço. Seja você também a diferença na carreira de um jovem talento. Siga Mosqueteiros do Esporte no Facebook, Mosqueteiros do Esporte no Instagram e vá lá no site @mosqueteirosdoesporte.com.br para entender um pouquinho mais sobre esse projeto, para entender aí por que eu acho essa iniciativa do Marcelo muito legal e conhecer aí o roster de atletas que estão aí na plataforma, para você dar uma olhadinha aí também nos parceiros comerciais aí, para que você possa eventualmente ainda se estimular mais para fazer uma contribuição, um patrocínio, né, uma doação para esses atletas e em troca ainda receber descontos e benefícios na hora que você for utilizar qualquer um dos serviços ou comprar qualquer uma das mercadorias dos parceiros comerciais do Marcelo. Então dá uma olhadinha lá, mosqueteirosdoesporte.com.br. É o site é o endereço do site dessa iniciativa muito legal do Marcelo. E é isso, vamos lá agora para mais um bate-papo histórico aqui no Endorfina, com a jovem Mariana. É com muito orgulho e prazer que recebo hoje uma moça que acaba de fazer história. Ela ingressou no seletíssimo hall de nadadores que concluíram a travessia do Canal da Mancha. No dia 30 de julho de 2020, a nadadora curitibana de apenas 16 anos e 8 meses nadou aproximadamente os 35 quilômetros do canal em 11 horas e 55 minutos. Um detalhe, talvez ainda mais impressionante do que a sua relativa pouca idade, é que ela se dedicou exclusivamente aos treinos para esse desafio por apenas 7 meses, quando a maioria dos nadadores, muitos deles mais experientes do que ela, treinam por mais de ano e até anos para enfrentar as baixas temperaturas e fortes correntezas do canal mais famoso da natação, que é considerado por muitos como o Everest das travessias aquáticas. Com vocês, a estudante nadadora do Clube Curitibano, Mariana Chevalier Santos, que mais recentemente se tornou conhecida simplesmente como Mariana Vai à Mancha. E aí, Mariana, tudo bem? Daí tudo certo, Michel, com você? Tudo ótimo. A gente já conversou aqui um pouquinho, né? Mas eu quero que os ouvintes aqui, enfim, ouçam você falando. Como é que você tá, né? A gente está gravando esse episódio há um pouquinho menos de uma semana, 6 dias, de um feito tão impressionante e histórico, né? Porque isso já entrou para a história e vai ficar para a história, certeza.
Como é que você está aí do ponto de vista físico, né? E do ponto de vista emocional, como é que você está lidando aí com tanto assédio, com tantas comemorações, tantos tapinhas nas costas de parabéns? Tô me sentindo, acho que, muito bem, na verdade. Ainda não consegui digerir tudo que aconteceu, né? Fisicamente até que tô bem, me senti mais cansada mesmo só nos 2 dias seguintes. E tô tentando me acostumar ainda aí de volta com os horários e com todo o fuso horário que eu tô tendo que enfrentar. E já voltou direto para as aulas, né, Mariana? Já sim. Eu cheguei segunda de manhã e fui direto pro quarto estudar. Não teve tempo, né, de ficar um pouquinho ali na França, ficar um pouquinho na Europa para passear e curtir esses momentos, até por conta da quarentena, né? Tava bem restrito todo esse esquema aí. Você já tinha ido para a Europa? Eu tinha ido para a Inglaterra no passado, justamente para conhecer, né, como é que é todo o ritmo de ver como é para cruzar o canal, né? Eu fui um conhecido meu me convidou, ele ia tentar fazer a prova, inclusive em setembro do ano passado, e ele me chamou para acompanhá-lo, para ver como é que era toda a rotina, né, que antecede a prova e tudo mais. Claro. E aí você foi, ele não concluiu pelo que você falou? Na semana que eu tava lá, que eu fui quando seria a janela dele, ele não conseguiu nadar, porque o tempo simplesmente não colaborou. Claro, Então eu acabei voltando, né? Mas ele chegou a tentar na semana seguinte. Entendi. Essa é uma coisa que outras pessoas que já atravessaram o Canal da Mancha, né, já relataram aqui, e fica então um convite para quem não ouviu, o Aderbal, o Samir Barel, acho que os dois, né, que tiveram aqui, que atravessaram o Canal da Mancha, enfim, tem essa incerteza de que pode ser que você não consiga naquela janela, e às vezes por conta de grana, compromisso e tal, você acaba não tendo a oportunidade, né, mais ou menos de fato como um Everest, né, você tem uma janela para conseguir, se você não tem condições meteorológicas, climáticas, de corrente, você acaba não indo. Até nisso você deu uma super sorte, foi uma super felicidade aí para você, né, Mariana? Quando é que surgiu? Foi ideia do Júlio você ter ido lá para fazer vamos dizer assim, esse reconhecimento? De onde que surgiu essa ideia, sendo que você só iria nadar originalmente, pelo que eu entendi, em 2022? Eu acabei fazendo uma prova, não tão longa quanto o canal, mas eu fiz a Volta à Ilha do Mel no começo do ano passado, né? Uhum. E acabou que esse conhecido meu, né, o Joel Krieger, ele ficou sabendo da prova que eu fiz, falou que achou meus resultados muito bons, e daí ele me chamou, né, porque quando você faz a prova, você pode ter, se eu não me engano, 1 ou 2 pessoas para te acompanhar, para cair dentro da água mesmo, e te dar ritmo. Acho que são 2 caídas de 1 hora no máximo, se eu não me engano. Sei. E ele me convidou para ir lá com ele, né? A intenção seria cair na água com ele, acompanhá-lo durante a prova. Uhum. E daí foi nesse momento, eu já tinha ouvido falar da prova do canal, mas eu não sabia nada mais a fundo, sabia só por cima mesmo. Aí eu fui lá, pesquisei, fui ver como era, falei com alguns técnicos no clube mesmo, falei com o Júlio e perguntei se eu poderia ir, né? Porque eu ia perder acho que umas 2 semanas de treino. Uhum. Aí ele falou, o Júlio ficou super animado, né? Tava super feliz lá, não sei o quê, que ele já tinha falado que ia ter a primeira atleta dele, que ia cruzar o canal. E eu, óbvio, que já me animei também pra fazer a prova, né? Mas eu fiz um combinado com os meus pais que a gente só ia começar, de fato, a procurar vaga, né? Começar todo o esquema para, de fato, iniciar esse treinamento para fazer o canal, se eu fosse para lá e curtisse, né? Claro. E gostasse e achasse, tipo, é realmente isso que eu quero. Uhum. Óbvio que na primeira caída na água que eu dei lá com o pessoal, já falei, pode começar a procurar vaga para mim já. Foi assim, amor à primeira abraçada. Tipo isso. E olha que eu me assustei muito quando eu caí na água na primeira vez, porque eu nunca tinha caído em água gelada, né? Então não. Porque a gente tá acostumado. A piscina que você treina aí no Curitibano nunca tá com o aquecimento desligado? Nunca. Assim, eu já tinha treinado na piscina externa lá no Curitibano, né? Mas assim, aquele negócio, tipo, cai, fica enquanto dá, né?
primeiro sinal de frio já sai. Porque Exato, não, é a hora que o não lábio tem tá porquê. roxo, exato. Porque não tem por que ficar, né? Então a gente tá sempre em piscina, que é o padrão olímpico, então assim, 27, no máximo 26 graus, assim. Uhum. Aí eu chego lá, do nada caio, tava quase que Deus do no céu. inverno europeu, e caio numa água de 15, 14 graus. É. Nossa, pra mim foi um baque, então naquela época eu aguentava ficar 1 hora na água só, era o tempo que eu conseguia ficar. Uhum. E saía assim, tremendo, tinha que ficar uma meia hora no banho quente. Uhum. Mesmo depois disso, ainda ficava assim, ainda com aquele resquício do frio, né? Então, fiquei com vontade de fazer a prova, sim, mas fiquei também um tanto quanto assustada com o que é considerado por muitos uma das maiores dificuldades do canal, né? Que é a temperatura da água. Exato. E claro, né, quem está ouvindo sabe, né? Mas por acaso, se não sabe, você não pode nadar de roupa de borracha, de neoprene, de gorrinho, de meia. Não pode, né? Tem que nadar no couro, né? Como se diz. No máximo passa lá aquela pasta e tudo mais. Que aliás as tuas fotos estão bem impressionantes, porque você está literalmente branca, né? Parecendo uma gótica. Nossa, a gente ficou acho que uns 10, 15 minutos, meu pai, meu técnico passando pasta. Vocês que fazem a pasta, curiosidade, eu não sei, ou compra-se isso, tem um fornecedor oficial? Não, a gente acabou pegando com o Joel mesmo, né, o conhecido que foi lá, porque ele chegou aí, se eu não me engano, umas 2 ou 3 vezes para tentar fazer a prova, e cada vez que ele ia, ele levava um estoque com o pote daquelas pastas e deixava no hotel lá que a maioria dos nadadores ficam. Entendi. Então ele me ofereceu, falou que eu podia usar. Mas ele que fez a pasta, quisesse. Pega lá, compra os ingredientes, lanolina, sei lá o que, mistura. Não, tem gente que faz mesmo, né? Tem gente que manipula em casa, mas ele acha que ele tem um conhecido dentro do Boticário, e o Boticário fez pra ele essa pasta. Ah, que legal. Que legal. Você passa no meio da travessia se for necessário ou não? Não, passa só antes, mas aquilo lá ficou... Fica pouco, ficou né? Ficou no corpo a prova inteira. Fica, é bem pegajoso, Nossa, deve ser pior que fica hipogloss. Demais. Nossa, não, horrível de tirar. Nossa. Mas bom, vamos lá. Bom, você enfrentou, você sentiu esse baque da água gelada, você disse que quis, mas... E como é que ficou a questão, né? Como é que você lidou com essa questão na hora que você, sei lá, chegou aqui no Brasil? Bom, como é que eu vou resolver a questão de me acostumar com a água gelada? Porque uma coisa é você nadar 1 hora, né? Igual você falou, uma coisa é você experimentar a piscina externa do Curitibano e a hora que você quiser você vai, né? Em 5 segundos você tá no chuveiro quentinho, né? Como é que você lidou com essa questão? A gente... Na teoria, a gente teria muito mais tempo para se preparar para a prova, né? Exato, Porque isso é bem aquilo que você falou, a gente tinha uma perspectiva de fazer de data para a janela, né? Para 2022. Então, isso daí a gente estava vendo assim, bem assim, setembro de 2019, do ano passado. Pois é. Então, ia ter ali 2 anos, 2 anos e meio, tranquilo para se preparar, claro, né? E eu consegui essa vaga agora, em 2020... por conta de uma desistência de outro brasileiro. E daí fui lá, e inclusive Joel que me repassou essa vaga, né? Então eu consegui a vaga, a gente estava negociando tudo, em novembro. Então, Aí você começou a treinar teoricamente em dezembro, né? Foi que eu vi no teu Instagram. Aí eu peguei férias, porque eu tava com uma lesão no ombro, bem ruim, eu tive bursite nos 2 ombros. Eu fiquei, inclusive, quase que... De julho do ano passado até o final do ano, fiquei sofrendo o tempo inteiro por causa da lesão, então, ou não ia em competição, ou quando nadava, assim, não conseguia forçar muito, tive que ficar meio parada por 1 mês. Quando eu tava na Inglaterra, inclusive, era um momento que eu tava, assim, com os treinos muito tranquilos, não podia forçar e tudo mais. Daí eu peguei férias, então eu iria começar mesmo só a partir de janeiro. Foi o que eu imaginei. Então foi, assim, um negócio realmente bem corrido pra treinar, mas... Conversamos com o Júlio, meu técnico, né? E a gente perguntou, dá pra treinar? Ele falou, dá. Porque o volume eu já estava acostumada a fazer, né? Eu já fazia maratona antes. Então, assim, eu estava acostumada à rotina de treinos. A Ilha do Mel foram 23 quilômetros, mais ou menos, é isso? Isso, 23. Você então, não tinha feito o Leme ao Pontal ainda, que são 36, né? Não, eu fiz em fevereiro, comecinho de março. Fez no começo de março desse ano, mas aí você já fez, é claro, como preparação para Mancha.
A gente tinha, inclusive, assim, uma perspectiva de fazer mais algumas provas. A gente ia fazer a prova da Ilha do Mel esse ano, que ia ser 45. Ia ser o mesmo percurso do ano passado, mas vai e volta, né? Mas foi cancelada. Claro. E todas essas provas estavam meio que com o treinamento para o canal. E o treino na água gelada ia ser basicamente assim... Eu iria fazer os treinos mais longos, então aqueles treinos assim de 6, 8, 10 horas na piscina externa. E o último mês eu ia ficar só na água gelada, só tomando banho gelado, justamente para perder qualquer tipo de referência com água quente, Claro. Engrossar a pele, que foi inclusive uma mulher que eu conheci lá no canal que tinha me passado essa dica. Eu falei, sei lá, pra mim parece que esse é um negócio que vai funcionar, né? Só que daí veio pandemia, fechou o clube e tudo mais. Eu cheguei a ficar 3 semanas parada, sem cair na água de jeito nenhum. Daí o meu técnico conseguiu uma piscina pra mim, né? A gente foi indo assim, piscina de conhecido, né? Amigo, não sei o que, vai mudando de piscina. Só que eram piscinas pequenas, então obviamente elas não tinham aquecimento. Então acabou até que de alguma maneira colaborando, vai. A gente diz que nesse aspecto a pandemia até que foi boa pra gente, porque daí eu fiquei os últimos 3 meses só na água gelada. E assim, eu cheguei a nadar um pouco na represa do Passaúna, né, que eu tenho também um conhecido que me conseguiu para que eu fosse lá. Que é uma represa que abastece aqui em Curitiba e região. Tinha dias que a água lá tava 15, 13 graus. Uau! E isso chegando aqui no inverno de Curitiba. Então assim, tava super adaptada pro frio. Então, mas você se adaptou bem? Porque uma coisa você foi vencendo isso, passando já algum tipo de creme, ou você já foi direto na pele? Direto na pele. A água da piscina foi baixando de pouco em pouco, né, junto com a temperatura externa. Então, assim, eu comecei numa água, assim, de 23 graus, que já era meio gelada, mas tudo bem. Não dá pra parar na borda, mas não muito, né? Mas você também não morre de frio quando faz série, eu sei como é que é. Bem isso. Mas daí, quando chegou, assim, que a água tava 19... Nossa, acho que o primeiro treino que a água tava 19 graus, eu quase não aguentei. Quase não aguentei, pulei na água, já comecei a xingar, falei, não quero mais, Júlio, esquece. Vamos fazer uma prova num lugar mais quentinho, porque não dá, eu detesto passar frio. Mas, nossa, eu me adaptei super bem e, assim, eu não senti frio durante a prova. Eu senti, uma hora pareceu que ia começar a ficar meio arrepiado e tudo mais, mas frio mesmo, nada. Por quê? Eu acho que eu consegui me adaptar muito bem, né? Mas, eu digo isso fisicamente, mas eu acho que no que se diz respeito à água gelada, a adaptação é muito mais mental do que no próprio corpo. Porque chegou uma hora que durante os treinos, né, eu ainda sentia frio, eu ainda ficava tremendo lá, mas eu ficava assim, vai ser assim a prova inteira e não tem o que fazer. Porque eu sabia que eu ia sentir frio e pronto, porque daí uma água nessa temperatura, não adianta você ficar nadando o tempo inteiro ou passar toda a pasta do mundo, não vai evitar que eu sinta frio. Então eu acho que eu simplesmente coloquei na cabeça, tipo, vai ser assim e ponto final. Então acho que quando eu consegui colocar isso na minha cabeça, né, acho que foi, nossa, mudou totalmente os treinos. Consegui me sentir bem melhor, né? Você tá contando isso, eu tô lembrando aqui, eu tenho idade para ser teu pai, acho que sou mais velho que teu pai, né? Dos 13 aos 18, eu joguei polo aquático no Clube Pinheiros, numa época que não existia piscina aquecida ainda. Quer dizer, tinha piscina de 25 aquecida, mas era um aquecimento bem fuleiro, e tinha a piscina que a gente chamava na época de siberiana, que não sei se você conhece o Clube Pinheiros, não a piscina coberta do poliesportivo, ela super legal e tal, né? Mirta, pools, não, a piscina lá de fora de azulejo. Inclusive que tem o fosso dos saltos ornamentais, né? Então tem uma hora lá que ela tem acho que 6 ou 7 metros de profundidade. E nos dias mais frios de São Paulo, né? E polo aquático, você sabe como é que é, um treino também super demandante e tal, né? No estilo da natação.
Os técnicos, né, os técnicos pelos quais eu passei falavam, frio é psicológico, aguenta aí. E a verdade é que né, se você se entregar e começar mesmo a deixar o corpo começar a tremer e você achar que tá frio, fica uma situação que alguma hora você vai sucumbir, né, você vai, né, com raríssimas exceções de ter hipotermia e tal, né, que aí você começa a tremer, tipo a Poliana Okimoto, né, começa a tremer desesperadamente, e aí o corpo dá um shutdown, né, mas via de regra você consegue resolver isso mesmo com muita força da cabeça, então eu consigo mais ou menos, enfim, entender o que você está falando e admiro. Você, principalmente pelo fato de você não gostar de água fria, né, porque até uma certa idade ainda para falar aqui do meu caso, eu ainda não me incomodava tanto com água fria. Hoje em dia eu sou super medroso para água fria. Você já fazia ou fez algum acompanhamento psicológico para que você pudesse também enfrentar todos os pensamentos, né, os monstros e os medos e tudo mais durante enfim, qualquer travessia que você já fez, ou os treinos e principalmente a mancha? Não, na verdade até nunca cheguei a fazer. A gente tinha um psicólogo assim da equipe, né, ali no Clube Curitibano. Eu acho que eu cheguei assim, a me encontrar com ele. Tinha sempre as reuniões em equipe e tudo mais, mas daí era mais umas dinâmicas assim que ele fazia meio que, sei lá, para unir a equipe, né? E eu cheguei a me encontrar pessoalmente, só eu e ele, né? Acho que assim umas 2, 3 vezes, mas eu tenho quase certeza que eu fui lá meio que para reclamar do técnico. Mas e isso antes da mancha, né? Isso bem antes da mancha. Uns 2, 3 anos atrás. Tá. Então, acompanhamento psicológico eu nunca... Entendi. Eu nunca senti que precisou, assim, sabe? Pra mim eu conseguia lidar bem, só eu comigo mesmo ali. Qual foi a melhor parte disso tudo? Hoje, né, uma semana depois, 6 dias depois, eu sei que você tá ainda, a ficha tá caindo, né, mas qual que para você foi a parte mais legal disso, assim, a que você mais curtiu? Foi o antes, foi cair na água, foi sair, foi chegar, enfim, foi o quê? Foi a primeira refeição depois que você se esquentou e sei lá o que você foi comer, jantar, né, porque você chegou à noite. Então, eu acho que para mim o mais bacana que eu fui percebendo, inclusive, ao longo desse período todo, foi durante o próprio período de treinamento, né? Que foi ver o apoio das pessoas que eu estava recebendo. Então, assim... Você diz através da campanha, ou através da campanha, né, que você fez um financiamento coletivo e tal? Ou os amigos, os colegas na escola, nada... Então, até nem tanto isso, porque, assim, a gente teve um retorno, assim, financeiro... acho que satisfatório, dá pra colocar aí, né? Tem conta pra pagar ainda, mas foi um retorno bacana. E assim, família e amigos, todo mundo sempre me apoiou muito, foi muito, muito a favor, né, de eu fazer esses desafios e tudo mais. Mas a quantidade de gente que eu nunca tinha visto na minha vida que tá apoiando. Então a gente tem um Instagram pro projeto só, né, pra ficar contando dos treinos e tudo mais, e posteriormente daí pra contar da... Isso, pra depois contar da prova. Sim, né? Tô recebendo mensagem, assim, de gente que eu não conhecia, não era por amigo em comum, alguns até praticam esporte, outros não, mas assim, que chegavam, mandavam mensagem, começavam a conversar. Daí algumas mulheres chegaram e falavam, tipo assim, nossa, Mariana, você é uma inspiração para as mulheres e tudo mais. E eu ficava tipo, não, gente, eu só tô querendo nadar aqui. Então hoje eu desci, agora depois do amor, eu desci, acho que tinha uma encomenda para mim e chegaram umas flores para mim. Aí eu fui ver o cartão, não, e uma mulher escreveu, colocou uma mensagem bonita, e no final até pensei assim, deve ser dos meus avós ou algo do tipo, algum amigo, amiga, né? E no final do cartão dizendo assim, nós não nos conhecemos, mas eu te admiro muito. Eu fiquei tipo, nossa, uma pessoa não me conhece, eu realmente não consegui identificar quem que é, deixou o nome e tudo mais, né?
mas uma pessoa que não me conhece, que provavelmente viu o que eu faço através assim da internet, através de amigo em comum, acabou de me mandar uma flor, colocou uma mensagem super bonita falando que me admira. Então, assim, eu acho que foi muito gratificante ver isso tudo, sabe? Foi, sei lá, tá sendo uma experiência bem bacana. Legal. Você vai ter que se acostumar com isso, né? Porque à medida que você vai ficando famosa, você já tá famosa, né? E tomara que você conquiste mais feitos. Não que, claro, não que você faça por isso, mas é um efeito colateral, né? Um efeito colateral de você se tornar uma pessoa conhecida. Inclusive, eu acredito que depois aqui desse nosso bate-papo vai ter muito mais gente ainda te seguindo e te mandando mensagens e tal, porque, via de regra, o meu público aqui, meus ouvintes, eles são bem participativos e reconhecem o valor aí nos meus convidados. Mas, Mariana, assim... Você me desculpa, né? E eu já imagino que você vai falar, ele vai falar de novo que eu sou jovem, 16 anos, ai que saco, né? Mas para quem tem idade para ser teu pai, né? Você é nova, você sabe disso. Eu sei que quando a gente tem 16, a gente acha que já sabe tudo, né? Com 18 e tal. Mas a verdade é que você é nova, né? E a maneira como você fala, eu não sei se teus pais te dizem isso, aliás, o teu pai é muito simpático, ou, enfim, teu treinador, ou as pessoas que você se relaciona mais, assim, você conta como se fosse uma coisa tipo, sei lá, claro, né, não é igual você fazer uma série de sei lá, de 5.000, mas assim, tipo, você fez um Leme ao Pontal, vai, que você também descobriu que você teve o terceiro melhor tempo da história até agora, né? Na prova, a única prova que você fez que foi esse ano, em março. Com quase 16 anos e pouquinho, né? Porque você faz aniversário em novembro, né? Você me falou, enfim. Isso, em novembro. Mas, puxa, assim, é claro que você dá importância, acho que você reconhece a importância do que você fez, né? Claro, quando os anos vão passando, talvez você enxergue um pouquinho melhor, porque você vai amadurecendo e tal, mas assim, cara, o que você fez é muito legal. E não é todo mundo que consegue, né? Você nadou esse ano, né, junto com o Márcio Junqueira, né? Eu também descobri, desculpa, não sabia, Márcio. O Márcio deve estar ouvindo. 48 anos, quase a minha idade, e ele treinou 2 anos e meio, né? Eu vi aqui um post no Instagram dele, ou da mulher, não sei, que treinou 2 anos e meio, né? Sacrificou um monte de coisa, porque também com 48 anos é claro que é super difícil, porque a gente já não tem mais o vigor que tem uma pessoa com 16, 18, 20 anos, enfim, né? Ele ainda chegou, acho que um pouquinho atrás de você, né? Se eu não me engano, 10 minutos atrás ou na frente. Ele chegou, acho que ele chegou um pouquinho na minha frente, um pouquinho que ele na sua acabou, frente. ele conseguiu escapar daquela correnteza. Daquele finalzinho, né? Cruel. Que te amarrou ali, isso. aquela âncora. Enfim, Nossa. mas... e tantas outras pessoas, né? Tentaram e não conseguiram, ou tentaram, mas, né? Enfim, treinaram anos e anos e anos. Gente que constrói uma história, né? De natação com, né? Sei lá, tantos títulos, e o próprio Samir disse aqui, o Aderbal, né, que acho que atravessou com 40 e poucos anos. Enfim, você chegou lá com pouca experiência, né, você não chegou crua, mas você chegou com pouca experiência, até porque a tua idade não te permite ter tanta experiência. Você chegou lá e dá a impressão que você fez assim, vou lá, peguei uma água fria, nadei, legal, foi bom. Assim, não com desdém, não você menosprezando, mas assim, tipo... você é assim, você acha que teu feito não foi assim uma Brastemp, ou eu tô com a impressão errada, no fundo você tá super feliz com você mesmo, assim, você tá até tipo se achando, né, como se diz, simplesmente você não quer externar isso para não parecer que você tá muito metida. Eu acho que assim... Eu reconheço que é assim, uma prova muito difícil, muito complicada. Eu acho que até o treinamento para chegar lá é mais difícil que a prova, né? Claro. Via de regra é assim, mas como que eu enxergo? Eu não acho que assim que o que eu fiz foi nenhum fenômeno, nem que eu seja assim, que eu tenha um talento para natação, algo do tipo. Eu vejo assim, eu vi a prova, eu vi um desafio que para mim ia ser exatamente isso, né? Um desafio, algo que iria custar muito sacrifício de mim. E eu fui lá, fui atrás e cumpri o que eu me propus a fazer, sabe? Então, nossa, claro, tô super feliz, até eu comentei agora há pouco com meu pai, pra mim parece que eu meio que
tirei um peso do ombro, sabe? Assim, pô, falei que eu ia tentar fazer, Então. tentei, consegui, deu certo. Teve um lado bom, né, Então, Mariana? pra Porque mim- você não precisou treinar 2 anos e meio, né? Você treinou 7 meses e resolveu o assunto, né? Tem esse lado bom, Problema né? resolvido. Porque você ficar 2 então- anos e meio, nossa, ia acontecer tanta coisa na tua vida, tantos altos, tantos baixos. Nossa Senhora. Então, aí Até lesão, uma lidando com... Então você preguicinha. foi lá e resolveu, né? Claro que você não tinha certeza de que daria certo, mas tudo deu certo, né? Então eu não vejo assim, nossa, um feito extraordinário. Não, eu sei que tem um nível de dificuldade talvez um pouco elevado, mas pra mim, eu só fui lá e cumpri o que eu me propus a fazer, sabe? Aham. Eu vou colocar aqui um áudio para você ouvir, depois eu quero que a gente comente, tá bom? Uhum. Boa tarde, Michel. Boa tarde, Mariana. É um prazer muito grande para mim dar os parabéns para Mariana e falar um pouquinho sobre esse grande feito. É um orgulho nacional, sem dúvida, né? Uma adolescente aí de 16 anos superando o canal. A gente sabe que são condições muito difíceis que são oferecidas pelo canal. Muita gente assistindo achou assim, tava sol, o mar tava lisinho, é fácil, mas as correntes, as dificuldades são bem grandes, né? A gente vê até pelo gráfico ali, como joga para os lados, né? E aquela chegadinha, aquela correnteza muito bem calculada pelo técnico e também pelo barqueiro, né? Então assim, a Mariana, ó, parabéns, muito sucesso para você. Essa com certeza, você já começou do mais difícil, então agora com certeza os que vierem vai ser cada vez mais sucesso, né? A gente sabe que na maratona aquática cada desafio, cada prova é uma coisa nova, mas você enfrentou um grande desafio aí da sua vida e que com certeza você vai levar pro resto de tudo que você fizer na sua carreira como nadadora e como ser humano, no seu trabalho, na sua família. Então parabéns, é um grande orgulho para o país, para a nação da maratona aquática, e segue forte com seus objetivos, viu? Parabéns pela disciplina, que mais do que o feito, a disciplina e todo o trajeto até chegar aí, com certeza é muito duro, e você superou tudo isso aí, todos esses obstáculos, né? Que são muito prazerosos na nossa vida. Um grande abraço para vocês e muito obrigado. Samir Barel, que já passou Que por bacana. aqui. E, enfim, eu tô chocado, né, positivamente com o seu feito, e aí, claro, eu não sou entendedor, expert em maratonas aquáticas, eu fui recorrer aqui aos meus amigos que entendem um pouquinho de maratona aquática. Fala aí ele falou de novo, né, da tua pouca idade, que você começou pelo mais difícil. Você tinha essa noção quando você estudou a história, né, do canal a história? Você estudou um pouco, você sabia quem eram as pessoas que já tinham atravessado, você foi ver lá as taxas de sucesso. Como é que foi essa tua preparação? Depois que me apresentaram a prova e tudo mais, eu fui lá, pesquisei um pouco. Se eu não me engano, eu cheguei até a ver o vídeo da prova do Alexandre Quirillos, né? Ah, legal. E fui lá, pesquisei um pouco, e se eu não me engano, até pesquisei eu tava no colégio com os amigos meus, né? Aí eu falei, tem um tempinho livre aqui, deixa eu ver como é que é. E eu lembro que eu cheguei a ver alguma notícia que teve uma brasileira há alguns anos que, infelizmente, morreu tentando fazer a prova, né? E eu me lembro que quando eu vi aquilo lá, eu tava com um amigo meu do lado, ele virou e falou assim, não, Mariana, você não vai... pensa se você morre fazendo a prova. Eu falei, não, calma, não vai chegar nesse ponto, né, por favor. Então, acho que eu vi que era um negócio extremamente complicado, extremamente difícil, mas eu acho que foi meio que isso que me atraiu, sabe? Eu queria realmente me colocar à prova ali, tentar ir até meu limite mesmo. Esse era o teu objetivo quando você decidiu, quando você pensou? Você deve ter falado talvez primeiro
os seus pais, eu não sei se foi para algum amigo ou mesmo alguma companheira, um companheiro de natação. O que veio à tua cabeça quando você falou assim, puxa, eu quero fazer, antes mesmo de você ir para Inglaterra, lá para acompanhar o Joel? Eu acho que a primeira coisa que me passou pela cabeça foi que seria bem isso, sabe? Seria uma prova que seria realmente que ia me trazer incerteza, sabe? Uhum. Essa foi, não querendo parecer assim meio metida nem nada, mas foi uma prova que eu realmente fiquei na dúvida assim, pô, será que eu consigo terminar? Né? Então acho que foi justamente isso que essa prova me trouxe, esse desafio e essa incerteza de não saber se eu ia conseguir concluir. Uhum. Você curte, assim, uma provação, né? Tipo, se alguém chega pra você e fala, ai, Mariana, você não vai conseguir fazer essa série aqui. Você gosta desse tipo de estímulo? Na hora. Faz na hora. Tá certo. Então já entendi. Você é boa aluna, Mariana? Você é uma boa aluna? Só tira notas boas? Acho que sou. Não costumo pegar recuperação nem nada. Uhum. Mas você é daquelas que, quando tinha aula presencial, sentava na frente, participa de toda a aula? Assim, participar de toda a aula não posso falar, porque volta e meia eu tenho que faltar por causa de competição, treino. É verdade. Mas as aulas que você assiste? Não, nas aulas que eu assisto eu não chego a ficar na frente, porque senão daí os professores prestam muita atenção em mim, mas eu costumo prestar bastante atenção, até porque eu acho muito valioso o tempo que eu tô ali em sala de aula, né, justamente por ter uma rotina tão corrida, tão cheia. Para mim, eu preciso entender a matéria assim, ali na sala, preciso tirar minhas dúvidas ali, para quando eu chegar depois eu ter meu tempo para treinar, para fazer as coisas que eu quero fazer. Claro, aproveitar, otimizar o teu tempo, né? Uhum. Você nada desde os 8 anos de idade, né? Então não faz tanto tempo assim, né? Não tô certo? Na equipe natação mesmo, né? Não aprender a nadar e ficar batendo na água, né? Acho que eu cheguei a aprender a nadar, eu devia ter uns 3, 4 anos, quando comecei na escolinha, que eu gosto de aprender a fazer bolinha e tudo mais, né? E você logo curtiu a história de competições, de participar de competições, porque a natação é um esporte que é muito bacana, mas é um esporte que para criança, assim, tem uma hora que a criança fala, o técnico fala, né, o professor fala, olha, agora vai para natação, sei lá, escolinha, não sei como é que chama, que você vai começar a competir, porque não tem muito aquela coisa de ficar nadando por nadar, né? Tem aquela coisa que você vai representar o clube, né? Tem que dar medalha pro clube e tudo mais, né? Como é que foi essa relação com a competição? Lá no clube, pelo menos, né, que eu tô, a gente começa na escolinha e tudo mais. Acho que, se não me engano, a partir dos 3, 4 anos você pode começar lá já. Aí tem as etapas, né? As cores das toucas. E quando você chega aos 8 anos, se eu não me engano, você é convidado a entrar na equipe, né? E eu me lembro que quando chegou lá, teve a oportunidade. Até, se eu não me engano, a minha mãe meio que não queria muito, porque ia ter que ficar me levando pra treino, pra competição, né? Aí meu pai virou e falou assim, não, pode achar que eu me responsabilizo por isso daí, né? E eu queria muito começar a competir, porque eu achava um absurdo quando a gente estava naqueles festivais da escolinha e tudo mais. E assim, eu chegava em primeiro e a menina que chegava em último ganhava a medalha igual a minha. Ou eu chegava em último e eu ganhava uma medalha. Eu ficava, não, isso não tá parecendo certo pra mim. Então, tudo que eu queria era competir e ganhar a medalha de verdade, sabe? Sei. Mas no começo eu detestava. Entendi. Tipo, dava um pouquinho de medo, insegurança. Quais são suas provas de escolha, assim, as que você mais gosta de nadar? Eu sempre nadei prova longa, né, as provas de fundo, então fui subindo de categoria, fui sempre nadando as provas que foram ficando disponíveis, e eu sempre gostei muito de nadar, meu melhor estilo é borboleta, né, e prova de medley, então são provas que eu gosto muito de nadar. Infelizmente, por conta da maratona, né, eu tive que meio que separar, né, da prioridade, mas sempre que eu podia eu tava nadando prova de medley ou de borbo. Você nunca sonhou, ou você sonha ainda, ou é um sonho seu de ir por umas Olimpíadas, por exemplo? Não. Essa daí nunca foi minha vontade pra mim, sempre... Eu acho que eu nunca gostei muito, assim, de competir, né? Então pra mim sempre tá só eu nadando comigo mesma lá, tendo que
só eu tá ali na prova, pra mim, isso daí eu acho muito gostoso, eu acho uma delícia. Então, esse negócio de competição nunca foi muito pra mim, não. Legal. Talvez por isso que esses desafios, as travessias, né, tem a competição, claro, mas, enfim, não é aquela competição da piscina, né, você olhando a raia do lado o tempo inteiro, né, e tudo mais. Você, e o que te fez sair das piscinas, né, ou pelo menos dando uns pulinhos fora da piscina e começar a fazer as maratonas aquáticas, porque tá muito legal no teu Instagram também. Eu vou colocar aqui o link no post, né, do episódio de hoje, endorfinabr.com, que é alguma coisa assim, né? Eu comecei nadando 5, depois nadei 10, aí um dia fiz 23, depois fiz 36, né? Falando da Ilha do Mel, falando da... E aí agora, sei lá, consegui, atravessei o Canal da Mancha, assim, cara, é tão simples no sentido de, assim, tipo... despretensioso, que parece que você esqueceu uma vírgula lá. Eu nadei 0.5, depois nadei 1, depois nadei 2.3, depois nadei 3.6 e agora, sabe? Porque, quando é que você experimentou águas abertas e tal? Como é que foi essa relação também de sair da piscina e ir para um lago, para um mar, né, para um rio, onde, claro, né, enfim, existem outras questões, né, para se lidar, principalmente a questão do medo, de você não ver o fundo, de você, né, não ter onde pôr o pé. Isso, acho que a primeira prova, se eu não me engano, que eu fiz em mar mesmo, foi bem assim, bem para brincar mesmo, eu era bem novinha, eu devia ter uns 10, 11 anos, e foi assim, 750 metros, né, inclusive fiz com meu pai foi do meu lado para não levar muita porrada na hora da prova, né. É tipo um triatlon curto, o short triatlon são 750. Tem umas provas assim que eles organizam, inclusive são bem, bem recorrentes, né? E fui lá, acho que curti, eu não me lembro exatamente como é que foi a prova, né? Gostei. E daí, acho que uns anos depois, eu tava na equipe ainda, né? E a equipe toda lá foi meio que obrigada a fazer também uma travessia. E a gente podia escolher ou 1.500 ou 3 quilômetros, né? Aí eu lembro que eu ficava tipo assim, não, mas eu já nado 1.500 na piscina, né? Vamos fazer uma de 3. Vamos, só pra... vamos ver como é que é, né? Aí eu curti também, e daí acabou que... E eu sempre gostei muito do mar. Nossa, sempre pra mim foi um ambiente em que eu me sentia muito bem, né? Eu, desde pequena, acho que minha mãe volta e meia conta essa história, que assim, eu tinha nascido, tinha 2, 3 meses, estava na praia já, né? Em Caiobá, aonde? Matinhos, aonde? Essa prova de 750 acho que foi em Caiobá, se eu não me engano. Então, pra mim, o mar sempre foi um ambiente que pra mim me fez muito bem. Acabou que o atual técnico, né, ele foi lá um dia e me convidou pra fazer uma prova de 10 quilômetros. Porque ele viu que já tava meio que me direcionando pra essas provas mais longas. Veio pra mim e perguntou assim, mamá, quer fazer? Eu falei, quero. Né? Assim, vamos lá, sei lá. Não tem muito pra fazer esse final de semana. Cara, tem uma coisa legal de quando a gente é jovem, né? Pra quem é atleta, quem foi, é que assim, pelo menos pra maioria, você tá sempre treinado, né? Porque você curte, porque, né, você não tem tantas preocupações. Então, é claro, eu entendo um pouco também isso. Cara, você já tava treinando, né? Deixa eu gastar tudo que eu tô treinando, né? É como se fosse uma poupança, né? Você tá poupando, treinando. E de repente o cara fala, vou fazer uma prova de 10, ótimo, vamos fazer uma prova de 10. Eu tenho treino para fazer 10, é óbvio, né? Então deixa eu lá agora gastar, colocar à prova o que eu tô treinando todo o tempo que eu passo na piscina. E aí foi legal essa prova de 10. Foi inclusive a minha primeira medalha em brasileiro. Eu peguei terceiro, né? E eu me lembro que durante a prova, eu perguntei lá pro Júlio, né, o técnico, e eu falei assim, mas a gente vai assim, com calma, né, Júlio? Afinal são 10 quilômetros, né? Vamos na brincadeirinha. E ele falou assim, não, nossa, super tranquilo, mamá, você vai, nada ali tranquilo, quando você quiser pode dar uma paradinha pra esperar. Aí, beleza então, né? Nossa, na primeira hidratação que eu passei por ele assim, já começou a gritar comigo, tipo, vai, pega aquele pelotão lá na frente, você tá perto. E eu, tipo, o que aconteceu? Com a prova tranquila, com a prova calma, eu achei que a gente tava indo devagar aqui, né? Esse já era o Júlio.
Esse já era o julho. Aham. Daí, aí comecei a fazer, né? No ano eu não tinha idade ainda para estar na equipe de maratona aquática, mas no ano seguinte eu já poderia estar. Daí foi algo extremamente natural, fui para a equipe e comecei a fazer em tempo integral as provas de maratona. Legal, meu, que história. Você sabe quem foi a primeira brasileira, a primeira mulher, né, brasileira a atravessar o canal? Eu sei, eu conheço a história, já falei o nome dela umas 20 vezes, mas agora me sumiu, que foi aquela que começou a nadar quando era adulta. Isso, Ana, né? Mesquita. Eu fiz educação física com ela e ela mandou uma mensagem para você, olha lá. A primeira e a mais recente. Vamos lá ver o que ela diz. Vamos. Olá, Mariana. Aqui quem fala é a Ana Mesquita. Eu atravessei o Canal da Mancha muito antes de você nascer, em 1993. E eu estou aqui para te dar os parabéns e para dizer do meu espanto pelo seu feito nessa última semana. Imagina você que quando eu tinha 16 anos eu ainda estava lutando para vencer o medo e completar minha primeira prova de águas abertas. E foi justamente com a sua idade que eu consegui, pela primeira vez, terminar a travessia do Rio Negro, em Manaus. Uma prova de 8 quilômetros, água quente, bem modesta, você sabe. Por isso, pensar que aos 16 você já venceu o Canal da Mancha me impressiona demais. Então, mais uma vez, parabéns, você tem minha admiração, grande feito. E aí? Eu acho que é muito legal receber todo esse carinho de volta, sabe? Acho muito bacana mesmo. É por isso que eu acho que vale muito a pena, sabe? Não pelo reconhecimento, mas por todo esse apoio que as pessoas dão. Eu acho isso muito legal mesmo. Que bom. É curioso você pensar, né, que a Ana, ela, enfim, ela teve que romper, aí eu tô para gravar com ela aí já faz algum tempo, por conta da pandemia, nossas agendas não casaram, e depois também te convido a ouvir, né, Mariana? Mas eu quero entender também como é que era, embora a gente fosse contemporâneo, estivesse estudando juntos e tal, e ela nadou lá no Clube Pinheiros um bom tempo ali na mesma turma que eu não me recordo como é que era essa história dela estar se preparando e ter que vencer essa barreira, ainda mais em 1993, né, de ser a primeira mulher, né, eu não lembro como é que era o contexto, quero que ela relembre aí, ela até publicou um livro, ainda não li, mas enfim, e assim, ela abriu a porta e você hoje está aí surfando, claro, também graças a ela, né, mas não exclusivamente graças a esse feito, esse desbravamento dela, né, porque várias outras mulheres já atravessaram o canal. Mas assim, ela entrou para a história como sendo a primeira mulher brasileira e você está entrando para a história agora, recentemente, bem fresquinho, por ser a brasileira mais jovem, né? Eu descobri que teve uma moça de 12 anos, né? Uma menina, na verdade, de 12 anos que nadou o Canal da Mancha, eu descobri aqui no site, eu não sei se é verdade, acho que em 1983, alguma coisa assim, 10 anos antes da Ana. Mas eu li em algumas matérias fazendo aqui a pesquisa para a gente gravar, falaram uma tal de Kay, não sei quem que é essa Kay? Kay France, isso. Ela inclusive... Quem é? Inclusive eu cheguei a comentar para algumas pessoas que me perguntaram e tudo mais, né? Porque assim, oficialmente pela organização lá, que é a CSA, né? Que eles que fazem todos os nados e tudo mais, oficiais. Oficialmente eu sou a mais nova, a brasileira mais nova a cruzar, né? A brasileira. Porque o recorde anterior era dela com 17 anos. Isso daí oficialmente. Mas ela chegou a fazer a prova, se eu não me engano, ela tinha acho que 15 anos e tantos meses. Mas ela fez... eu acho que ela fez por conta, fez assim, não fez através da instituição, né? Entendi. Então, e é uma brasileira com esse nome, Kay France, desculpa Kay se você estiver ouvindo, é um nome completamente estrangeiro. Se bobear, ela é uma brasileira que mora no exterior, ou morava, né? Tá, enfim, então oficialmente é você, embora fora dos padrões do registro, ela nadou um pouquinho antes, com um pouquinho menos de idade que você. Isso. Entendi, tá explicado então, porque eu não acabei não descobrindo se essa Kay France eu li esses tempos que chegou a ter eu vi que o recorde assim, de pessoa mais nova a nadar tinha sido com 11 anos,
Foi algum menino aí, inclusive um tempo depois o inglês, que o Thomas ele fez, Gregory, eu achei aqui. Inclusive depois de um tempo que ele fez, a organização colocou uma idade limite, né? Porque daí, assim, começaram a jogar um monte de criança, porque com 11 anos, pelo amor de Deus, Jogar né? um monte de criança na água fria, nada, menina. As crianças no mar lá e tipo, vai, cruza. Daí eles colocaram a idade, né? Pô, um mínimo de segurança aí, né? Porque, desculpa, mas com 11 anos, não, pra mim, eu com 11 anos acho que eu tinha nadado uma prova de 800 metros no máximo, então não, até é perigoso, né? E isso constitui crime também contra o menor, enfim, né? Porque quando você é pai, você também tem essa responsabilidade de cuidar do teu filho, né? Sim. E eu vi uma vez um documentário, eu abri aqui o site rapidinho enquanto você falava, e os dois são ingleses, a Samantha Druce fez em 83, com 12 anos e 120 dias, e depois, 5 anos depois, em 88, o Thomas Gregory com 11 anos e 330 dias, né? Praticamente 12 anos, mais 11 anos. Mas uma vez eu vi um documentário de uma menina inglesa também, de 13 anos. Os ingleses são bem aventureiros, né? Já por conta da história. Uma menina de 13 anos que deu a volta ao mundo naquela regata solo chamada Vendée Globe, deu a volta ao mundo velejando, né? E eles fazem com um filmador e tal, isso há muitos anos. E o pai, claro, né, maior incentivador, e tem uns pais que também são meio maníacos, né? Depois desse feito dela, que ela parece que teve vários problemas, cortou o dedo, teve vários problemas, o mastro quebrou alguma coisa, eles acabaram proibindo também, criaram uma regra que provavelmente deve ser 16 ou 18 anos. Qual a idade mínima para atravessar o canal hoje? É 16, né? Eu acho que antes disso até é meio imaturo, assim, até pra conseguir treinar pra uma prova dessas, né? Porque eu não me enxergo com 11 anos e tendo disciplina pra fazer, por mais que fosse assim, só por 6 meses, pra fazer o treino que eu fiz hoje em dia, né? Assim, a verdade é que pra quê, né? Você vai colocar uma criança, cara, sei lá, pra ficar passando frio. Tá só desgastando, né? Uma coisa é você com 16, você quer ir, né? O teu pai não te obrigou, tua mãe não te obrigou, o Júlio não te obrigou, você foi lá, quis, construiu uma vontade, outra história, né? Mas enfim, você... Eu imagino, né, que seja essa a resposta, mas você prefere muito mais, então, águas abertas do que piscina hoje em dia? Sim. Pra mim, acho que, sei lá, me dá uma sensação de liberdade, assim, sabe? Eu acho uma energia completamente diferente. Se você tivesse que apontar, Mariana, talvez dois fatores que você acha que te ajudaram muito a conquistar esse título, essa travessia, ter conseguido atravessar o Canal da Mancha. O que você colocaria aí, em primeiro e em segundo lugar, ou os dois pontos mais importantes? Foi o clima, primeiro... foi a preparação, foi você mesmo, o fator Mariana, foi o quê? Eu acho que o primeiro foi assim, foi realmente aquilo que eu falei, né, todo o apoio que teve aí em cima, né, porque por mais que seja algo por mais que muita gente diga, natação é um esporte individual, né, pra mim esporte nenhum é individual, porque você tem toda uma rede de apoio. Não existe mais mesmo do atleta, isso. né. É verdade. Então assim, sei lá, sem meu técnico lá, que, nossa, super comprou o projeto, sem meu pai, minha mãe, meu irmão, todos amigos e tudo mais, eu acho que realmente não teria conseguido, né? Tanto que tiveram, acho que uns dois momentos que eu quis, esse ano ainda, durante a pandemia, né? Que eu quis desistir então, e aí? Do projeto. Porque tem todos os receios, né? Tem todo o receio que vai batendo em segurança, e você ainda pegou pandemia, cara, dureza, né, cara? Eu tô há 5 meses sem nadar, cara, assim, não vejo a hora de pular numa piscina e não tenho objetivo nenhum. Agora imagino você, né, tendo que ficar, como você disse, 3 semanas procurando piscina, sem saber se a gente também poderia nadar ou não, se vai morrer, se não vai, porque o começo da pandemia foi meio tenso, né? E depois você também tendo que enfrentar isso, né? Ter que se encontrar com algumas pessoas, ter que ir pra piscina, né, e tal. Quais foram os momentos que você quis desistir? Foi por alguma questão em particular? Eu acho que assim, o primeiro momento foi bem um pouco antes de voltar a nadar, né, durante aquelas 3 semanas. Porque, sei lá, pra mim, assim, nossa, piscina fechando, as fronteiras, que teve um momento entre fronteiras ali dos países que também estavam meio fechadas, né. Daí, pandemia, eu tava desanimada, tava 3 semanas parada já, né. E antes disso, eu tava num momento muito bom do meu treino, que eu tava assim, nossa, muito bem preparada. Daí, do nada, parou tudo.
Aí eu fiquei assim, acho que então não vai mais falar, né? Então, tá bom, eu tava tipo assim, beleza, acabou, acho que agora eu vou começar a estudar, tô precisando, né? E deu, né? Bom, tá bom, desistimos agora da prova, né? Uhum. Mas porque afinal aí... de contas você tinha desculpa pra dar, porque era só você ligar pra associação e ele falar, olha, por causa da pandemia eu não vou, porque eu não vou conseguir treinar, você com certeza não seria queimada, né? E, enfim, né? O Júlio e o teu pai, né? O Júlio e tua família iriam apoiar? Vocês chegaram a conversar sobre isso? Teve tua mãe que já logo falou, ai Mariana, então não vai, porque é perigoso, minha filha, aquela coisa toda que mãe normalmente tem. Como é que foi? Aí eu cheguei a falar com a minha mãe, porque ela virou pra mim e falou assim, acho que ela viu que eu tava começando a ficar meio desanimada, né? Não tava nem assim, nem descendo pra academia mais aqui do prédio, nem nada. Daí ela virou pra mim e falou assim, daí Mariana, vai parar assim agora, assim, sem mais nem menos, depois de tudo isso? Daí acho que foi a primeira vez que eu de fato abri o jogo com eles, né? Porque eu já tava me sentindo meio assim, mas não tinha falado muito com eles. Uhum. Daí nesse momento eu falei pra minha mãe, eu acho que eu não quero mais, né? Não sei. Tô com o treino super atrasado aí não sei se eu vou conseguir, tudo mais. Aí quando eu falei isso pra ela, ela falou, mas isso eu já sabia desde o começo, que não tem essa certeza se vai conseguir atravessar. Daí me deu assim um baque, né? Aí eu falei, putz, verdade, né? Tipo... Nada como uma boa e velha mãe, né? Pra dar esses conselhos pra gente, acordar. Bem apontado. Assim, com relação à pandemia, óbvio, eu tava preocupada, né? Em momento algum achei que era brincadeira e tudo mais, até porque aqui em casa eu tenho um irmão mais velho, ele é diabético, então ele entra no grupo de risco, né? Então, assim... então eu tava o tempo inteiro, assim, preocupada, mas não tava ficando psicótica com o negócio, né? Tava mais de boa. Então, por esse fator até foi tranquilo, porque eu estava se cuidando bastante, né? Eu fiquei as 3 semanas sem sair de casa mesmo, né? Uau. Aí tudo bem, aí voltei a treinar e fomos indo bem, né? Meu técnico sempre super animado e tudo mais. Aí teve um momento depois, eu acho que faltavam 12 semanas, lembro certinho. Faltavam 12 semanas pra eu viajar. E, nossa, eu não tava mais aguentando. Tava assim, o treino tava começando a ficar mais pesado, a água tava de uma semana pra outra, a água assim caiu 3, 4 graus. 2 sessões por dia, Mariana? Não, eu não consegui fazer. Eu não tava conseguindo porque eu não tinha essa liberdade toda de ir pra piscina no horário que eu quisesse. Poxa, ainda tem e tava tendo aula ainda, né? Porque eu tô tendo, como tô no terceirão, né? Eu tô tendo assim, minha aula tá horário você tá normal. No terceiro com 16? É que eu faço 17 no final do ano, né? Meu Deus do céu. Bom, a gente vai fazer então a segunda hora do episódio pra gente falar aí do que você vai ser. Coitada, meu. Putz, cara, quem tá no terceiro ano tá num ano ruim demais por conta da pandemia, meu. Nossa, nem me diga. Coitada, mas vamos lá. Aí eu sei que foi isso, né? E daí um dia, nossa, no dia não chegou a acontecer nada demais, eu acho. Mas eu lembro que eu tava assim, nossa, tava exausta, bem por conta disso, né? Tentando conciliar aula, treino e passando frio no treino. E pra mim o frio era um negócio que acabava muito, muito mesmo comigo. Eu saía exausta do treino. Claro, gasta muito mais energia. E eu me lembro que eu nadei assim, acho que uns 1.000 metros naquele dia, né? Ia ter uma série forte, se eu não me engano. Daí eu parei 1 hora, saí da piscina e falei assim, Júlio, preciso conversar com você. Estávamos só nós dois lá, né? Daí eu falei assim, Júlio, vou abrir o jogo contigo, né? Porque você é meu técnico, você tá tão nisso é fundamental. Quanto eu, acho que nada mais justo, né? E eu falei, tipo, eu não sei se eu quero mais continuar nadando. Não tô mais me sentindo bem, eu não gosto de ficar passando frio, é um negócio que me faz mal. E daí, pra mim, o que foi o ponto decisivo pra eu quase desistir, né? Eu veio pra ele e falei assim, Júlio, eu não tô mais me divertindo. Eu não tô mais gostando de nadar. Importantíssimo porque pra mim, isso. Porque pra mim a natação não é que eu não leve a sério, mas nunca foi assim, vou seguir carreira, não sei o quê. Não, eu faço, óbvio, vou lá, chego no treino, né, tô comprometida com isso, mas pra mim eu sempre me diverti muito, eu sempre gostei muito. E quando eu uma hora parei e percebi
que eu não tava mais gostando de nadar. Óbvio, ninguém gosta de claro. morrer na série e tudo mais. Exato, mas a gente entende, Quando eu vi que tava virando, não porque ninguém tava me obrigando, mas porque eu tava me forçando a fazer um negócio que eu não tava mais gostando, eu parei pra pensar, tipo, calma lá, não sei se eu tô feliz fazendo isso, né? Claro. E pra mim, é a única coisa que eu queria estar feliz no que eu tava fazendo. Nossa, eu me lembro que daí... Nossa, eu chorei na borda da piscina, porque óbvio que eu não queria desistir, mas eu também não queria estar infeliz com o que eu tava fazendo, né? Exato, dá pra entender. Aí eu virei pro Júlio e falei, Júlio, eu realmente não sei se eu quero continuar. Ele virou, mas faltam 12 semanas. Aí eu falei, não importa, eu não quero continuar fazendo um negócio que eu não tô curtindo, né? Só que daí, óbvio, aí eu parei pra pensar, pô, todo mundo acompanhando, a mamãe e o papai investindo tanto nisso, assim. Não, porque daí você porque uma coisa que eu pedi pra eles, né, quando a gente começou toda essa jornada aí, né, é que eles fossem sempre muito, muito abertos comigo, sempre foram, né, mas pedi que fossem mais ainda, principalmente na questão financeira, porque não é uma brincadeira barata. Não é. Não. E eu algumas vezes falei assim, olha, eu não quero que vocês cheguem e façam algum absurdo pra conseguir me mandar pra lá. Tipo, eu não quero que cheguem, sei lá, pega um empréstimo, isso, um negócio. Não quero. Então eu falei assim, então por favor, sejam o mais claros possíveis comigo, né? Daí nessa hora eu parei e pensei, pô, mamãe e papai investiram um monte. Pois é. Tá todo mundo apoiando, o Júlio aí, né? Daí eu ainda pensei, pô, não é meio... Tipo, meio sacanagem, um pouco de ingratidão minha, porque todo mundo querendo treinar e eu conseguindo. Todo mundo se dedicando e de repente você, que é a parte principal de tudo, né? Sem você nada acontece, você mesmo dá pra trás, realmente deve dar uma sensação esquisita, né? E pra mim, assim, óbvio que eu não queria meio que decepcionar ninguém, sabia que tem um monte de gente apoiando e tudo mais, mas... Eu não queria dar pra trás com algo que eu me propus a fazer, né? Eu não queria me decepcionar, porque eu sempre me cobrei muito nisso, sempre. Então, pra mim, nossa, foi... Eu realmente, eu cheguei assim no ponto de desistir de tudo, de falar, não quero mais. Mas aí cheguei com calma, né? Aquele dia o Júlio falou assim, não, nada mais, mas aí 200 metros e vamos pra casa e tudo mais, para pra pensar, né? Aí cheguei em casa, falei com a minha mãe, aí liguei pra uma amiga, aí liguei pra outra, não sei o que, Isso né? aí. Acho que eu fiquei umas 2 horas em ligação com uma amiga minha que nada comigo. Aí mandei mensagem pra outra do colégio e tudo mais. E daí parei pra pensar. Elas te colocando pra cima. Me colocando pra cima, né? Em momento nenhum. A minha mãe acho que foi a mais, assim... Não sei, acho que é a mais... Dura, mais pé no chão. Não, acho que é a mais imparcial possível, né? Que ela falou assim, Marina, se você quiser parar, pode parar. E falou assim, bem de boa, assim, a gente não vai ficar bravo com você, não tem problema e tudo mais. Se você não quer mais, tipo, não pode te obrigar, né? Mas ela colocou assim, mas tenha certeza do que você quer. Exato. Porque depois você não vai poder voltar mais, porque essa é uma oportunidade única. Exato. Né? Daí, óbvio, acho que isso daí foi assim numa sexta-feira que deu todo esse chororô aí, né? Aí eu passei o final de semana inteira com isso na cabeça. E eu lembro que o Júlio mandou mensagem. Segunda-feira você me avisa que se você vai continuar ou vai desistir. Nossa senhora, que frio na barriga. Eu fiquei literalmente um final de semana inteiro com o negócio na cabeça, tipo assim, meu Deus, eu continuo ou eu paro? Eu continuo ou eu paro? Aí depois eu parei pra pensar e pensei assim, não, poxa, é um negócio que eu quero, né? Eu me propus a começar isso, eu acho que se eu desistir agora, eu não vou conseguir me olhar no espelho depois. Não vai ser mãe, não vai ser pai, não vai ser amiga, não vai ser técnico, quem quer que for, assim, eu não vou conseguir me olhar no espelho e pensar, eu desisti porque eu tava cansada, porque eu tava sentindo frio, né? Aí depois disso foi óbvio que tinha horas também que eu ficava cansada, né? Falava que não tava aguentando, mas depois disso foi relativamente tranquilo até. Porque aí a hora que você, enfim, você assumiu isso, e aí na minha opinião, eu posso estar enganado, mas para mim isso daí chama-se responsabilidade.
o que fez você continuar, e aí eu traço um paralelo inevitável com a minha filha, é a responsabilidade. E é isso que é a diferença, né, de você ser maior de idade e você ser menor de idade. Eu disse isso para minha filha no dia que ela fez 18 anos. Você agora, pela lei, você é responsável por você mesma. Ah, mas o que muda de ontem para hoje? Não muda nada na cabeça da gente de um dia para o outro, né? Não sei que aconteça um trauma. É a responsabilidade. Então você assumiu essa responsabilidade porque você puxou a responsabilidade para você. Né? E talvez seja uma maneira muito bacana de você, na medida que você for crescendo, se tornando adulta e tal, você vai ver que isso é uma qualidade muito legal, que é assim, a hora que você puxa a responsabilidade para você, voluntariamente, né? Porque depois de quando você é adulto, a responsabilidade bate na sua porta e você não quer, mas você tem que deixar ela entrar. Você assumiu, tipo, a Mariana, mulher de verdade, já adulta, tipo, olha, eu assumi essa responsabilidade, pô, eu vou levar até o final. Né? Claro, não foi nenhuma violência para você não nadou chorando, né? Você não estava sendo massacrada pelos seus pais, pelo técnico. Simplesmente você enfiou na cabeça e pronto, tirou aquela ideia, né? A ideia da autossabotagem, né? Quem faz terapia aí sabe, como psicólogo esportivo, a autossabotagem, você tirou aquela ideia da cabeça e focou no teu objetivo. E eu até imagino que tenha sido talvez um pouquinho mais fácil até de você resolver esses últimos 3 meses de treino, porque você já tinha se livrado daquela dúvida que bate mesmo na cabeça de qualquer um, muito mais de atletas e muito mais de atletas jovens, né, com menos experiência. Mas vamos lá, mais uma participação especial aqui. Você está com tempo, né, Mariana? Tô de boa. Vamos lá. Olá, Mariana. Quem está falando aqui é Aderbal de Oliveira. Antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar pela grande travessia e te agradecer pela fantástica manhã do dia de quinta-feira. Foi um prazer enorme te acompanhar, né, pelas mídias e pelo gráfico da associação. Foi melhor do que as manhãs de domingo com Fórmula 1, já que eu gosto muito de Fórmula 1. Foi muito emocionante. Tá? Seja muito bem-vindo ao grupo e eu te conheci pela primeira vez na Leme Pontal e vi que você realmente é uma pessoa diferente. Apesar da sua idade, você tem uma determinação absurda, entendeu? Isso só demonstra que o infinito logo vai estar sendo conquistado por você, tá? Que você tenha muito sucesso nas suas realizações e nos seus próximos objetivos. Grande abraço. Obrigado, Mariana. Eu vi que você teve uma foto com ele no teu Instagram, né? Você do lado do Aderbal, lá no Leme Pontal. Ele tava na chegada lá, foi pra me cumprimentar, entregar o troféu, e a gente acabou conversando um pouco, inclusive, sobre a prova do canal. Legal. Ele é o recordista sul-americano, né? E a história dele, depois você ouve aqui no Endorfina, ele nadou, depois ele parou de nadar, né? A vida leva, tem filhos, trabalho e tal. Sim. De repente ele descobriu que ele precisava voltar para a água e voltou. E acabou, enfim, se realizando como nadador de águas abertas. E aí criou essa história do Leme ao Pontal, associação e tal. Ele é um super nadador. Super. Nada muito e um cara mesmo. Super bacana, um cara super, enfim, super gente boa. Bom, você, né, tá tudo muito recente na sua cabeça, né? Eu tenho certeza disso. Mas uma curiosidade, antes de falar do futuro, voltar aqui de novo. Além você falou agora que você não descia para fazer musculação, a hora que você estava meio chateado e tal. O que você foi recomendado? O que você fez? Como é que você treinou a alimentação? Né? Porque com a tua pouca experiência, eu imagino que você tenha que ter treinado praticamente tudo antes dessa prova, que é a prova mais importante que você nadou até hoje, e uma das provas, né, a prova mais importante do mundo, né? Como é que foi a tua preparação extra fora da piscina, né? Tanto com relação a fortalecimento, yoga, não sei o que mais que você pode ter feito, e também a nutrição, que é uma questão importante, principalmente em águas frias como a do canal. Sim. Acompanhamento com o nutricionista é um negócio que sempre tive, né? Ah, tá. E algo que eu já tinha na mente, já tinha me falado que eu ia ter que fazer, é que eu ia ter que engordar para fazer a prova, né? Aham. Porque justamente para conseguir
aguentar mais essa água gelada, né? Porque se você tem um pouco mais de gordura lá, claro, é uma proteção a mais, exato, né? Aí eu tava meio assim, putz, vou ter que engordar, que saco, né? Mas tudo bem. Não, ninguém gosta de engordar. Não, né? sem dúvida, Eu tenho muita dificuldade para engordar. Eu já tive, eu com as meninas que conseguem engordar, elas chegam e brigam comigo, né? Tipo assim, a gente fazendo dieta pra emagrecer e você reclamando que tá comendo hambúrguer, né? Mas é realmente um negócio que eu tenho muita dificuldade. Então, pra você ter ideia, eu consegui, acho que engordar uns 2 quilos, uns 2, 3 quilos, numa época ali de treinamento, e daí eu fui fazer um treino de 27 quilômetros, né? Então deram ali, acho que 7 horas, se não me engano, de treino. Nossa senhora, meu Deus do céu. Eu perdi os 2 quilos desse treino. Aí eu fiquei olhando assim, poxa, não adianta de nada então, né? Eu tava ali há um mês tentando engordar, consegui engordar 2 quilos, aí eu perdi em 7 horas. Nossa, fiquei muito irritado. Você largou com o mesmo peso? Você largou... Ainda você teve que ficar 14 dias de quarentena, né, cara? Essa é outra questão bizarra que você teve que enfrentar, meu. Você teve que ficar mais dias ainda lá e sem... Você treinou nesses dias desses 14 dias de quarentena ou lá não deu pra treinar? Não deu. Até a gente pensou assim, talvez dê pra dar uma escapadinha, assim, e tudo mais, né? Mas a gente até chegou a conversar com os barqueiros e uma secretária lá da associação, né? E a gente perguntou, assim, bem naquele famoso jeitinho brasileiro, né? Tipo, vocês acham que dá pra dar, assim, um pulinho ali, né? Assim, 3 horas só na água, ninguém percebe. E eles falaram assim, pô, britânico, óbvio, né? Os caras falaram, não. Você não pode nadar, você não pode quebrar a quarentena e você não pode nos encontrar durante o período ali de 14 dias. Aí eu pensei, pô, o negócio tá sério, então. E a principal motivação para ficar de quarentena foi a multa, né? Que seria aplicada em libras. 6 e pouco para 1. Nossa, tá quase 7. Então, assim, e acho que eram 1.000 libras. Então, assim, a minha mesada não cobre esse tipo de multa. Então, realmente, vai ficar muito complicado. Então, ficamos, assim, dentro do hotel, né? O bom é que eu não cheguei a ficar inteiro, porque eu tava tendo aula normal, né? E meu pai tava trabalhando também. Claro, vocês estavam, enfim, quarentenados no hotel, mas como se estivessem aqui, né? Tem essa vantagem, né? Aqui. Só no outro fuso. Então eu não passei assim, o dia inteiro deitada na cama, olhando pro teto, pensando no que eu ia fazer. Não, que ia ser horrível, né, Mariana? Não, acho que ia dar ia dar uma ansiedade para pegar a prova. E meu técnico, meu preparador físico, eles me passavam treino, principalmente com elástico e borracha, né? O próprio, assim, peso de garrafa de água e tudo mais, para manter ali um mínimo um preparo físico do banho gelado, justamente para não perder essa adaptação com água gelada, né? Para não passar 15 dias só ali tomando banho quente, pelando. E chegar do nada e cair numa água gelada. E você também não pode nem fazer turismo, que também não seria muito apropriado, né? Mas você também não podia nem fazer turismo, né? Não. Caramba. Não. Uau. Bom, mas fora a natação em si, vamos falar de novo que a gente mudou aqui de assunto. Você fez musculação, fez yoga. Como é que você treinou, comeu? O que você ia comer? O gel, a batata cozida, o chocolate? Como é que você treinava? Isso nos treinos, o Júlio ia de barquinho, de caiaque, não sei, ia remando, aí te dava, era um canudo. Como é que você treinou se acostumar a nadar fazendo a digestão ao mesmo tempo? Eu tinha já feito basicamente o mesmo esquema de alimentação que eu ia fazer no canal, eu tinha feito já no Leme Pontal, né? E eu fiz justamente similar para eu já me adaptar bem, que esse foi meio que o motivo para eu ter feito o Leme Pontal, né? Porque são... um treinão de luxo, né? Um simulado. Porque é muito parecido, né? As condições das duas provas. Eu me alimento, o Júlio me dá a comida, né, através de uma vara. Então é um super cano de PVC,
com aqueles suportes de garrafinha de água que põe em bike, sabe, na ponta. Então para mim, isso aí foi bem tranquilo, até porque eu já estava acostumada não a comer, mas a me hidratar nas maratonas, normalmente, as de 10 quilômetros, né? Então, esse aspecto foi muito tranquilo. A gente chegou a testar em outros treinos, assim, umas outras formas de alimentação e tudo mais. Tinha uma que até era uma espécie de caixa estanque, assim, que jogava e tudo mais. Mas não deu certo, entrou água, molhou o pão, aí eu já fiquei não dá de mau certo, humor. E você, seja na Leme ao Pontal ou mesmo lá no Canal da Mancha, você chegou tipo a ter um sachê de gel, alguns enfiados, né, dentro do maiô e tal, para qualquer necessidade, qualquer hipoglicemia, ou isso você não fez, não se faz? Eu nem sei. Não. Tem gente que eu sei que nada com gel enfiado dentro do traje, né? Mas ali a gente não vê necessidade de fazer isso, até porque não seria o ideal, né? O ideal seria esperar o horário combinado para eu comer. Mas se eu sentisse alguma necessidade de realmente tomar ou comer alguma coisa, eu podia a qualquer momento parar ali e pedir, né? Tanto que eu fiz isso na prova ali no Canal da Mancha, né? Chegou um momento que eu tava sentindo, comecei a sentir sede e falei, dá pra a gente começar a reduzir um pouco o tempo. Então foi de hora em hora, basicamente? Tá tudo ali perto. No começo a gente estava fazendo de hora em hora, porque o objetivo era conseguir aproveitar ao máximo essa condição favorável do mar, né, para nadar maior metragem possível, mas depois de um tempo o corpo começa a pedir por mais hidratação, por mais alimentação, daí a gente foi fazendo de meia hora. Legal. E a hidratação é importantíssimo, né, Mariana? Porque muitas vezes a gente não percebe, né? Você não sei nem se transpira numa água tão fria como aquela, mas você está gastando energia e está perdendo líquido de alguma maneira, né? Legal. Antes da gente acabar, vou colocar aqui mais um áudio. Olha lá quanta gente importante querendo mandar recado para você, Mariana. Se prepare com a fama, hein? Meu Deus. Vamos lá, essa aqui acho que você vai gostar. Oi Mariana, aqui é Bettina Lorscheiter, queria te dar os parabéns mais uma vez pela sua conquista. É muito legal ver uma menina tão jovem, já com um objetivo tão grande, tão desafiador, ir lá se preparar, como você provavelmente se preparou super bem, e conquistar isso em nome de todas as mulheres da natação brasileira, representar o Brasil numa prova tão grandiosa, tão importante. Eu fico muito orgulhosa e gostaria de parabenizar mais uma vez. Já te mandei mensagem depois da prova, porque eu acompanhei mesmo, torci bastante. Então, fica aí o meu parabéns, o meu reconhecimento pelo grande feito que você realizou. Beijo. Bacana. Você conheceu ela? Já conhecia ela lá no Leme ao Pontal? Eu não sei se eu cheguei a conversar com ela, mas eu cheguei a encontrá-la nas próprias provas de maratona mesmo, né? De 10 e 5 que ela faz, o circuito, né, do brasileiro. E eu realmente não me recordo se a gente conversou, acredito que não. Mas eu chegava a vê-la e tudo mais. Nossa, ela nada muito mesmo, nada muito bem. Nossa, não, dá até... Meu Deus do céu. Pois é. Bom, qual foi a parte mais difícil durante a travessia toda, né? Foram praticamente 12 horas nadando, né? Também para quem não sabe, né? Mas você não pode pôr a mão em nada que está, né? Nenhum barco, você não pode pôr a mão em nada, né? Por isso que a alimentação é dada através de uma vara e tudo mais. Você ficou 12 horas boiando e nadando, né? Numa água gelada, né? Larga à noite, né? Às 6 horas da manhã, se eu não me engano, né? Que ainda está meio escurinho, né? Qual foi, assim, o momento mais difícil para você de toda a travessia em si, dessas 12 horas? Foram uns 3 momentos ali que para mim foram mais complicados, que foi o começo da prova, que eu, por conta do nervosismo e tudo mais, acabei passando mal, né? Então, coloquei todo o café da manhã ali para fora, mas já era algo que eu estava prevendo, me conhecendo meu corpo, sabia que tinha a possibilidade disso acontecer. O meu técnico até chegou a
a ficar meio nervoso nessa hora, mas paciência, né? Não tinha o que fazer, estava nos primeiros 10 minutos da prova, então óbvio que ia continuar como se nada tivesse acontecido. Aí teve o segundo momento que eu acabei encontrando com muita água-viva, mas muita mesmo, e eu sabia já que podia ter, inclusive tinha perguntado pro meu barqueiro antes, né? E eu tinha perguntado assim, tem muita água-viva, assim, né? Ele falou assim, tem algumas, mas não são tantas. E elas são grandes, então você consegue ver. As caravelas enormes, né? Aí eu pensei, tá bom, né? E pior que foi exatamente isso, porque eu ia nadando e eu conseguia enxergá-las, assim, uns 2-3 metros para baixo de mim. Então não tinha nem que desviar, né? Óbvio, levava aquele susto, né? Porque eram realmente bem grandes. Nossa, umas águas-vivas feias, meio marrom, assim. Até... Nossa, feio, muito, muito feio. Mas tudo bem, né? Eu cheguei a levar algumas queimadas. Lá no começo eu levei uma na orelha, levei algumas no braço e tudo mais. Mas daí, bem quando deu a 6ª hora da prova, surgiu um cardume de águas-vivas. Não sei se nem é a palavra certa. Eu também não sei. Mas a gente usa, não tem problema. Mas, nossa, tinha muita, mas assim, muita mesmo. Então, chegavam uns momentos que tinham 8, 9, 10 águas-vivas em volta de mim. Então, o que eu fazia? Eu nadava, né? Aí eu comecei a nadar bem, bem próxima do barco. Aí meu pai e meu técnico ficaram muito de olho naquela hora. Então, cada vez que aparecia de novo um grupo na minha frente, eles assobiavam para mim, aí eu parava. Aí eu tinha que, assim, ficar meio que de pé ali na água, né? Tinha que ir pro lado e daí continuar nadando. Mas foi um momento que quebrou muito o meu ritmo, até porque era uma hora que era pra eu estar começando a ir mais forte. Uhum. E daí só que eu fiquei, assim, uns 10, 15 minutos nessa brincadeira, né? De nada 10 metros, nada assim, uns 100 metros, vai pro lado. Desvia. Nada de novo. Então, por incrível que pareça, nesse momento eu não levei nenhuma queimadura. Nenhuma queimadura, porque daí eu tava muito atenta, né? Claro. Mas acabou que acho que lá pela 9ª hora, eu tava uma hora assim num ritmo muito bom. Ali eu tava nadando realmente super bem. Daí eu me distraí e acabei levando uma no rosto, né? Aí ali foi meio complicado, até eu sou meio alérgica à água-viva, até achei que eu ia precisar pedir pro meu pai, né, um anti-histamínico, um antialérgico ali, porque eu comecei a me sentir meio mal, mas acabou que deu tudo certo. Acho que eu cheguei a levar acabou pegando nas minhas costas também, mas tudo bem, né? Jogo segue. Claro, Não tinha muito o que fazer, né? E sei lá, eu faz muitos anos eu tomei uma vez só uma queimadura de água-viva, assim, aquele negócio que se você parar e ficar lamentando, coçando e mexendo, coçando não, é tipo picada de abelha, você tem que deixar arde, tem uma hora que depois você acaba, ainda mais na água fria, né, não sei como é que é, mas eu imagino que em alguma hora vai anestesiar, né? Assim, e eu sempre tive muito, muito medo de água-viva mesmo, então eu nunca tinha levado queimadura até o ano passado, que foi justamente em uma prova que eu levei, né, e eu sempre tinha pânico de água-viva. Se alguém falava assim, estava na praia, sei lá, passando férias, alguém falava, ontem alguém levou aí, pegou uma água-viva. Nossa, eu não entrava na água, porque eu realmente tinha medo. Mas ali durante a prova, não tinha o que fazer, né? Eu já tinha perdido tempo ali no meio com aquele para-desvia, não podia mais ficar me dando ao luxo de ficar nervosa com uma eventual água-viva, né? Então, levei a queimadura e tudo bem, doeu só um pouco mesmo. Aí, acho que... pra mim, o momento mais difícil mesmo da prova foi bem no final. Eu acabei ficando presa numa correnteza ali quando eu tava chegando na França, então eu enxergava a França já, eu tava a uns 3-4 quilômetros, e ali tem uma mudança de correnteza, um negócio muito complicado para explicar, nem eu sei, e eu já tinha consciência de que aquilo podia acontecer, porque já tinham comentado comigo, já sabia de gente que tinha, assim, ou desistiu da prova naquele ponto, ou que realmente não conseguia continuar, sabe, porque chegou num ponto de exaustão, porque você fica nadando, e você não sai do lugar ali. Então,
Então, eu já sabia que isso podia acontecer, mas óbvio que não queria que acontecesse, né? Uhum. Mas daí, uma hora, quando eu percebi que eu estava presa ali, até porque a gente tinha uma perspectiva para que eu fizesse a prova em menos de 10 horas, né? Uhum. E se fosse para seguir o ritmo que eu estava antes de ficar presa nessa correnteza, nossa, eu teria feito assim, umas 9 horas, 9h10, 9h20, sabe? Uhum. Mas eu fiquei 2 horas ali, nadando sem sair do lugar. Então Nossa. foi... E que nem eu comentei, né? Eu não conseguia dobrar, eu não conseguia, assim, fazer treino super, super longo. Nas semanas anteriores à viagem, tiveram alguns dias que eu simplesmente não consegui treinar, porque daí ficou um tal de fecha a piscina, abre a piscina, daí ia treinar na represa, mas estava chovendo, daí não tinha como, né? Então, eu não estava preparada para fazer um volume do tamanho que eu fiz por conta dessa correnteza, né? Porque eu devo ter feito mais ou menos quase uns 50 quilômetros, né? Por conta daquele desvio que todo mundo faz, né? Aquilo lá. Por isso que ninguém faz 73 quilômetros, né? Porque isso daí é em linha reta. Claro, Mas justamente por conta ali daquele momento que eu fiquei presa, né? Porque é como se eu estivesse numa esteira ali, né? Exato. Nadava, não saía do lugar. Então chegou uma hora que eu tava exausta. Aí ali você sente tudo, né? Então, aí comecei a sentir as queimadas da água-viva doendo. Aí comecei a me sentir desidratada, sentir a boca inchando, né? Por conta de todas as horas na água salgada, né? Aí o ombro pega, o joelho começa a doer, o cotovelo tá estralando. Nossa, tá me sentindo uma velha nadando ali no final, né? E eu comecei a ficar muito agoniada, porque eu não sabia onde que eu ia chegar, em que ponto ali da costa da França que eu ia bater a mão e acabar a prova, né? Porque qualquer lugar que você chega tá válido, né? Não tem assim um ponto específico. Tem um lugar que você vai fazer uma distância menor, então é preferível que você chegue ali, né? Mas qualquer lugar tá valendo. E eu sabia que eles não podiam me falar assim, mira ali, que é ali que você vai chegar. Não, porque tinha muito, de novo, a correnteza, né? Então podia simplesmente me tacar pro lado e eu chegar a 500 metros dali. Claro. Mas eu precisava de algum ponto para eu simplesmente saber, porque depois de ficar 10 horas nadando, só vendo o mar na minha frente, só me guiando pelo barco, né? Eu precisava olhar para a ponta de uma casinha, pro final da rua, para a placa, para eu pelo menos saber, tipo, tá ali, vai nadando, aí eu conseguia, pra eu pelo menos ter um visual de que eu tava ficando mais perto, né? Então ali foi um momento bem complicado para mim. Uhum. Quando você pôs o pé no chão que eu imagino que deva ter sido assim, um alívio máximo, né? Mas ainda você tem que sair da onde você chegou, né? Seja pedra, seja praia, e levantar os braços para poder oficialmente enfim, encerrar o relógio, né? Acho que é por aí, né? Isso. Qual foi a primeira coisa que veio à cabeça a hora que você chegou nesses momentos finais aí? Nossa, que eu queria muito dormir. Meu Deus, tava muito cansada. Não, pior que um monte de gente já me perguntou, tipo, nossa, como é que você se sentiu e tal? Eu falei, gente, eu tava exausta, eu tinha tinha acordado às 3 da manhã, tinha nadado por 12 horas no sol, então assim, eu tava me sentindo muito, muito cansada, mas nossa, foi bem isso, foi um alívio, sabe? Do tipo, valeu a pena, né? Fiz toda essa empreitada, envolvi todo esse pessoal, me dediquei um monte e consegui cumprir com o que eu queria. Então foi muito bom. Legal. Quem são seus ídolos? Você tem ídolos, seja dentro do esporte, fora do esporte, enfim, na natação, outro esporte? Quem são as pessoas que te inspiram hoje? Eu não sei se dentro da natação eu admiro muito a Ana Marcela. Eu acho que ela, nossa, é uma super guerreira, sabe? Toda a história dela. Mas pra mim, a minha verdadeira a figura que eu sigo muito é a minha mãe. Então, assim, pra mim ela sempre foi um exemplo de mulher pra mim, sabe? Não como esportista, porque a minha mãe
Não vou falar que é madame, porque senão ela vai ficar brava comigo, mas a minha mãe faz lá os exercícios dela e tudo mais, mas esse mundo de esporte é mais pra mim e pro meu pai. Sei. Mas a minha mãe, como pessoa e como mulher, nossa, pra mim é uma verdadeira inspiração. Que legal, cara. Se quando eu crescer eu pudesse ser, assim, metade da mulher que a minha mãe Olha, que legal. Nossa, tá valendo já. Que bacana. Tomara que ela ouça. Ela tá aí dando aula, né? Ou já terminou a aula aí pertinho da gente, né? Você disse que ela é professora, né? Qual é o próximo desafio? Vocês já chegaram, não a conversar talvez agora, mas antes, né? Tipo, um dia conversando com teu pai é corredor, né? Enfim, já conversei um pouco com ele, já nadou também. Assim, teria um próximo desafio que te motiva, que já te chamou a atenção? Né, você sabe que teve uma moça, que também acho que é inglesa, né, em 2002, que ela atravessou o Canal da Mancha nadando borboleta, né? Eu fiquei sabendo, aí eu pensei... Nossa, pô, você me disse que você gosta de nadar borboleta. Não, eu gosto muito, eu volto e meia fico chorando pro Júlio me deixar fazer a série de borbo, mas poxa, nadar... 45 quilômetros de borbo e nem poder colocar o pé de patozinho? Não. A isso eu não vou me submeter, não. Você nadou algum outro estilo, né? Um pouquinho de costas ou peito para poder se comunicar e tal, né? E se hidratar ou não? Eu cheguei a fazer, acho que assim, uma pernada de peito, né? Quando eu ia tomar alguma coisa, comer alguma coisa, mas depois de um certo ponto, por conta de toda a tensão que eu tava sentindo já na perna e tudo mais, se eu fizesse uma perna de peito, eu ia dar cãibra na hora, né? Então eu simplesmente chegava e virava de barriga pra cima e ficava boiando. Mas eu não cheguei a fazer até nenhum outro estilo durante a prova, justamente pra não ter essa mudança meio brusca, assim, né? Entendi. Bom, mas enfim, e próximo desafio? Fazer bate e volta, né? Você também já sabe da Sarah Thomas, né? Que fez 4 vezes. Você já ouviu falar num cara chamado Ross Edgley? Ele deu a volta na Grã-Bretanha nadando 126 dias. Ai, nossa. É muita água fria, viu? Você que já se acostumou. Ele ficou 126 dias na horizontal, né? A regra dizia, isso não é uma prova, é um desafio que ele fez. Ele saía da água para descansar um pouco no barco, né? Ficava deitado e ele teve problema na língua, né? Ele perdeu a língua, ele teve problema nas pernas, não conseguia andar porque ele ficou muito tempo sem pôr o pé no chão, enfim, né? Mas essas coisas não te animam fazer 4 vezes ou fazer uma maluquice dessa, nadar numa prova à noite, sei lá. Olha, tem algumas provas que eu acho que são muito bacanas, né? Então, sei lá, o Estreito de Gibraltar, Capri-Nápoles, são provas que, assim, não vou falar assim, vou fazer, porque agora tá muito difícil de afirmar qualquer coisa. Claro, é muito recente. Mas que certamente me atraem. Eu sei que existe aí o desafio dos 7 oceanos, né? Que são as 7 provas consideradas as mais difíceis, mais tradicionais. Acho que esse daí talvez seria algo a ser estudado aí pra frente. Mas agora, nesse momento mesmo, eu preciso pensar na faculdade. Porque eu tenho vestibular daqui a 6 meses, já tô com um monte de conteúdo atrasado. O que você vai prestar, Mariana? Nossa senhora, essa é a pergunta do ano pra mim. Já pensei em milhares de coisas, mas agora, se eu tivesse que fazer hoje, eu ia fazer pra direito. Legal. A minha filha de 20 anos fez direito e tá cursando direito, né? Prestou só direito e tá adorando. Enfim, se eu puder te dar um conselho, né, me colocando aqui como se você fosse minha filha, foi o que eu disse pra minha, cara, escolhe o que mais tem a ver com você. Teus pais sabem, podem te aconselhar, né? Teu pai trabalha com TI, você falou, tua mãe é professora, mas não precisa se preocupar que assim, será que eu vou ser advogado o resto da minha vida, né? Esse eu acho que é talvez o maior equívoco, né? Você vai se formar em alguma coisa e pode ser que você nunca trabalhe com isso, né? Pode ser que o que você vai se sustentar e viver nem existe ainda, né? Uma profissão completamente nova, né? Mas direito com certeza é uma faculdade muito legal, foi o que eu disse para minha filha, assim, te dá base para tudo o resto que você quiser fazer na vida, porque é uma faculdade que te ensina muito e de uma maneira bem ampla, né? Enfim, mas bacana. Mesmo que não vá seguir, né? Eu acho que assim, qualquer faculdade que você
faça, pô, já vale muito, né? Porque Não, sem dúvida. Sem dúvida. É um conhecimento ali, né? Mesmo que não vá aplicar. Quer dizer, você vai aplicar, né? Mas mesmo que não vá seguir a profissão. Exato, Não, e hoje em dia, né, você já está sabendo disso, porque na escola já devem falar e você acompanha, assim, os jovens, né, não param muito tempo no mesmo trabalho, no mesmo tipo de ocupação, enfim, né, hoje as coisas estão muito mais voláteis, né, então você pode ficar 3 anos fazendo até alguma coisa de advocacia, de repente surge uma oportunidade para você fazer uma coisa completamente diferente. Mas é isso, que legal. Para encerrar, você pensa em praticar algum outro esporte que tenha a ver com a natação, por exemplo, triatlon? Ou não tem nada a ver com você correr, nem pedalar? Eu vou ter que falar que triatlon não, porque eu não aguento andar 5 km que eu já sinto meu joelho estralando. Mas eu gosto... Qualquer outro esporte eu tô sempre... Não vou dizer que eu pratico sempre, porque eu normalmente não tenho muito tempo. Claro, mas sempre que me chamam pra jogar alguma coisa e tudo mais, sempre tô afim. Eu gosto muito de ficar me mexendo, né? Qualquer que seja o esporte. Então, qualquer coisa que apareça aí, acho que agora, enquanto as piscinas não abrem e tudo mais, acho que eu vou dar uma pedalada e tudo mais, pra não ficar parado, né? Legal. Bom, Mariana, muito obrigado, parabéns mais uma vez. Que conversa bacana, que menina bacana. E é isso, que bom que a gente tem gente como você, que tem jovens como você, que você sirva de exemplo não só para os adultos, né, para quem está aqui nos ouvindo em geral, mas que você sirva de exemplo também para os adolescentes, para as crianças mais novas, né, porque isso é um exemplo de determinação. E legal porque o teu pai me falou isso, né, falou assim, olha, é legal saber que a Mariana é tão determinada assim, isso é uma característica excelente que com certeza, como disse aqui o Aderbal, como disse o Samir, como disse a Ana Mesquita e a Betina, isso vai te levar muito longe. Pode ter certeza, seja no direito, seja na natação, seja onde quer que você vá, onde quer que o caminho que você escolha. Então, muito obrigado mais uma vez. Quer dar aí um último recado? Não, cara, só agradecer mesmo aí a oportunidade de a gente bater esse papo e tudo mais. E valeu. Significa muito mesmo tudo isso que o pessoal tá falando. Que bom. Legal, Mariana, obrigado e até breve, a gente quer ouvir mais notícias de você aí, tá bom? Beleza, até. Bom, pessoal, que menina legal, que simplicidade, né? Que maneira descomplicada de tratar um negócio que pra mim me parece um bicho de 7 cabeças. Mas que legal, que bom, né? Nada como ser jovem, nada como ter bastante energia, nada como ter essa vitalidade. É que eu falando aqui um 50 falando da menina, mas enfim, é a pura verdade. Tomara que você tenha gostado desse bate-papo, que bate-papo bacana, que feito da Mariana. E tomara que a gente ouça, né, e que ela possa voltar aqui no Endorfina com mais e mais projetos realizados e para realizar, para que a gente possa estar acompanhando. Vou colocar alguns links bem legais aqui no post do episódio de hoje, lá no endorfinabr.com, né, como eu sempre faço. Se você quer se aprofundar em algum assunto, se você quiser ir direto para alguma coisa que a gente conversou aqui, você vai ver lá facinho no site do Endorfina. Vou colocar, claro, os links para as redes sociais da Mariana. A gente não falou, mas ela tem uma lojinha que ela vende umas camisetas, uma caneca. Então, se você também está a fim de ajudar, está a fim de prestigiar, vai lá e veja se alguma coisa te interessa, se você pode dar de presente para alguém. E é isso, dê um alô para Mariana, ela com certeza vai ficar feliz, né, como vocês já ouviram aqui na conversa. E dê um alô para mim, EndorfinaBR, no Instagram, para me dizer se você gostou, o que você achou, né, para fazer aí o teu comentário, crítica, sugestão. E é isso, até o próximo episódio do Endorfina, com mais uma história, mais um convidado excepcional. E o da semana que vem particularmente está muito legal, um convidado / convidada, não vou revelar aqui, com uma história bem interessante e com um propósito de vida sensacional, você não pode perder. Um abraço e até lá. Esse episódio foi um oferecimento da Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a Bovem, energia é um assunto muito sério. É uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br. De energia, a Bovem entende. E esse e todos os episódios do Endorfina Podcast são editados pela produtora Pulsante. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com
vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina. Siga o Endorfina BR no Instagram e confira imagens inéditas e inusitadas dos meus convidados. Participe enviando comentários e sugestões. Se você curtiu, colabore assinando o Endorfina no seu agregador de podcasts preferido e compartilhando com seus amigos.